Hoje eu vou te contar o meu segredo de como é possível você sempre construir imóveis em escala, ou seja, acabar uma construção e começar outra, acabar uma construção e começar outra, deixando um imóvel, aumentando ali seu patrimônio, se autopagando e o outro gerando capital para suas próximas construções. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem aqui comigo. Então, a primeira coisa de todas, aproveitamento do terreno. Então, aqui está a chave, o ouro de quando você busca escalar as suas construções, é escolher sempre um bom terreno, porque é a partir daquele terreno, do custo daquele terreno, que todo o resto da obra vai ser estruturada. Então, você sempre visa comprar um terreno que dê para construir pelo menos 2 imóveis. Então, é essa a dica de ouro que eu já inicio dando para você. Mas, Mayara, por que 2 imóveis? Vou te contar o que eu fiz, o que eu faço. Eu sempre fiz um terreno que dê para construir pelo menos 2, ou então dividir em mais glebas. O que é uma gleba? São partes de matrícula dentro do mesmo terreno, para que assim você tenha mais opções de construção. Então você não vai usar só um terreno para uma casa. Você vai aproveitar mais o terreno para construir mais imóveis e gerar mais lucro para você. Então, visando ali que você tem um terreno e você vai construir 2 casas. O que pode ser feito a partir daqui? Então, você vai ter ali um crédito total para as 2 casas, você vai construir as 2 casas. Eu aconselho que essa construção seja ao mesmo tempo. Então, ou seja, iniciou a fundação, faz a fundação da casa A, a fundação da casa B. Parede, casa A, casa B. Laje, casa A, casa B. Todos os processos ao mesmo tempo nas 2 casas. Por que que eu acredito que assim seja melhor por experiência própria? Você utiliza a mão de obra e o material específico ao mesmo tempo. Porque se você começar a construir uma casa, finalizar ela 100% e depois começar a construir a outra, vamos supor, você vai estar ali na fase de telhado, vai comprar madeira, telha, ou então vai fazer galvanizado da forma como você quiser. Você vai ter que comprar o material para uma casa, esperar um período e comprar esse mesmo material para outra casa. O que acontece aqui? 2 coisas. A primeira delas é que quando você compra em volume, ou seja, para as 2 casas, você tem mais poder de negociação. Afinal, você está comprando mais produto, você está contratando uma mão de obra por maior tempo. Então, isso faz com que você tenha mais poder de negociação, tanto no material quanto na mão de obra. E outra coisa que eu já vi, porque eu já construí uma casa sozinha e construí de 2 em 2. E o que eu vejo? A perca do material. Então, quando a gente faz em escala, coloca as 2 casas sendo construídas ao mesmo tempo, faz com que tenha menos perca de material. Porque o que sobra de uma dá para usar na outra e vice-versa. Então, você perde menos material. Além do que, você vai contratando os profissionais pertinentes ao mesmo tempo. Porque eu vou te dar outro exemplo. O pessoal que faz o gesso, passa ali o gesso nas paredes, no teto. O que você vai contratar ele ao mesmo tempo e ele vai fazer para as 2 casas. Então ele vai pegar um serviço maior. Isso faz com que você também possa negociar e ele vai e já executa as 2 ao mesmo tempo. Isso eu acredito que fique muito mais fácil de gerenciar, se é você que está gerenciando, você vai contratar uma construtora e você vê ali subindo ao mesmo tempo, como se fossem 2 casas gêmeas. Não necessariamente precisa ser casas germinadas, eu particularmente não faço casas germinadas, deixo ali sempre um espaço. Isso, é claro, vai depender do terreno, vai depender do projeto, mas visando ali as 2 casas. Então, a primeira dica, construa ao mesmo tempo e tenha ali um bom aproveitamento do terreno, porque é isso que vai fazer com que a sua construção se torne mais lucrativa. Porque na maioria das cidades, o terreno é a parte mais cara. Então, se você comprasse, faz a conta, aí na sua cidade, quanto que é o terreno?
Aí você vai fazer a conta de quanto ficaria um terreno mais construção ou comprar um terreno e construir 2 casas nesse mesmo terreno. O teu custo final da operação, da sua construção dos imóveis depois de pronto, fica muito menor e isso gera mais lucro. Então partimos da ideia de que construímos 2 imóveis, os 2 estão edificados, prontinhos ali. E o que eu faço depois que eles estão construídos, que é essa dica que eu queria te dar também. Depois que eles estão construídos, como eu uso o crédito que eu mesmo comercializo, que a Rodobens disponibiliza para a construção, os imóveis estão alienados. E aí é que entra o grande segredo. Tem 2 opções a partir daqui. Então, o que eu faço? Se o terreno permitir desmembrar o terreno, então dividir o mesmo terreno em 2 matrículas, eu divido as matrículas. Se o terreno não permitir isso, eu abro uma instituição de condomínio. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Tem legalização a respeito do tamanho, da metragem do lote e a frente que o lote pode ter. Então, isso varia de cidade para cidade. Tem cidades que variam de bairros para bairros. Então, é legal pesquisar aí na sua cidade, na cidade em que você quer construir, qual é essa legalização. Qual é o tamanho mínimo de lote que pode existir e qual é o tamanho da frente do lote, a parte que fica virada para a rua. Qual que é o mínimo que aquele terreno pode ter de frente. Se o seu lote ou lote que você for comprar der para desmembrar em matrículas, você desmembra em matrículas. Se não der, que é geralmente os casos que eu pego, porque eu gosto de aproveitar muito o terreno, eu abro instituição de condomínio. Ou seja, mantenho a mesma matrícula do terreno. Então, você vai ter um terreno só, uma única matrícula para o terreno e vou individualizar as casas. Então, a construção, depois de feita, eu averbo elas no cartório já instituindo o condomínio. Então, cada casa vai ter uma matrícula separada, mesmo sendo o mesmo terreno. Isso aproveita o terreno e faz com que você tenha flexibilidade nas 2 casas e eu vou te explicar o porquê. O que é o objetivo desse vídeo? Fazer com que uma casa te gere renda para escalar as suas próximas construções e a outra casa aumente o seu patrimônio e se autopague. Então, o que é feito aqui? Depois de instituir condomínio ou individualizar as matrículas, porque isso é preciso, porque eu não posso vender uma das casas estando as 2 na mesma matrícula. Então, eu vou vender apenas uma das casas e a outra não vai ser vendida e vai ficar alienada. Então, eu instituo o condomínio, vou dar o exemplo do condomínio. Deixo apenas uma das casas alienadas, ou seja, uma das matrículas vai ficar alienado a Rodobens, deixando ali em garantia. Por que é feito dessa forma? No momento em que os imóveis estão prontos, eu só preciso deixar em garantia um imóvel de valor igual ou superior ao meu saldo devedor. E todos nós sabemos que um imóvel depois de pronto, ele valoriza. Afinal, eu vou construir para vendê-lo e vou ter lucro em cima daquela venda. Então, o valor que eu gastei para construir, que foi o crédito que eu tomei emprestado da Rodobens, não é o valor que eu vou vender os imóveis, eu vou vender por um valor maior. Então, o meu saldo devedor ali, depois que os imóveis estiverem prontos, uma das casas é mais que suficiente para cobrir aquele saldo devedor. Então, eu deixo uma casa alienada a Rodobens. Essa casa, para que ela não me gere despesa, ou seja, para que eu não tenha que colocar a minha mão no bolso para pagar as parcelas, eu loco. Ou seja, eu faço uma locação daquele imóvel. Aí o valor que eu recebo mensalmente de aluguel, eu transformo isso no pagamento da parcela do plano. Então eu tenho um imóvel que se autopaga. O próprio imóvel está gerando renda para pagar a parcela que eu fiz para construí-lo. Então, isso é o que eu faço para manter uma casa em patrimônio, se autopagando. Pode ser que o valor da parcela fique um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que o seu aluguel, mas de toda forma, este imóvel vai se autopagar. Você vai ter que colocar o mínimo de recurso ou quase nada de recurso ali, ou nada de recurso, para que aquele imóvel se pague durante os anos. Então,
essa casa ficou em locação e está se autopagando. A outra casa, quando vai para a instituição de condomínio, ela já não é averbada, ela já não fica em garantia da Rodobens. Isso significa que ela está desimpedida para que eu possa fazer a venda, no caso de eu querer fazer a venda sem alienação, porque também é possível fazer com alienação, como eu já expliquei em outros vídeos aqui. Então, mas como uma já está alienada, a outra eu deixo desimpedida e faço a venda dessa casa. Então, ao fazer a venda dessa casa, eu gero lucro, eu vendi um imóvel. E esse imóvel que eu vendi, essa venda que eu fiz, ela vai ser o suficiente para eu entrar numa próxima empreitada, numa próxima construção. Ou seja, o valor da renda que eu fiz aqui vai ser o início ou então a totalidade ou parte do meu próximo empreendimento. Então, com esse valor da venda, eu vou comprar outro terreno, vou construir outras 2 casas e iniciar um novo ciclo. Claro que muitas vezes o valor da venda não é suficiente para comprar o terreno e construir outras 2 casas, mas aí eu complemento ou então utilizo esse recurso para uma outra finalidade com o crédito da Rodobens. Faço ali o aporte inicial do meu recurso próprio, o mínimo possível, porque eu posso usar também esse recurso para ir gerando outros tipos de investimento e fazendo com que minha casa seja construída em escala. Então, pego esse recurso, invisto no próximo plano da Rodobens, invisto na minha próxima construção, terreno mais construção, e inicio o ciclo de vender um imóvel, deixando o outro ali alienado à Rodobens em garantia, locado, pagando as parcelas. Deu para entender como é esse ciclo virtuoso de manter sempre um imóvel girando a roda do capital? Então, você sempre vai ter um imóvel ali fazendo com que você tenha o recurso inicial para a próxima obra e fazendo com que um dos imóveis fique para você. Então, você está pensando na escalabilidade e também está pensando em formar patrimônio. Então, você tem ali sempre uma casa que vai ficar no seu nome, que vai ficar ali para você, para sua família, que vai estar se autopagando, então não vai estar gerando despesa para você, vai ter ali um inquilino ou uma inquilina pagando a parcela daquele plano que você contratou e o outro imóvel vai estar ali escalando as suas próximas construções. Se você pesquisar, é assim que muita gente, principalmente os grandes investidores de imóveis ou pessoas que investem fortíssimo, por exemplo, que são casos nos Estados Unidos, que o pessoal faz bastante esse tipo de construção em escala, fazem para aumentar o patrimônio sem que toda vez que for construir tenha que tirar 100% do recurso do próprio bolso. Então é essa a dica que eu queria dar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado e bora escalar esses imóveis, bora fazer patrimônio e ter mais imóveis para cada vez construir mais. É isso, até o próximo vídeo.